Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Pedro Villanueva. Eu fui tomar um engolve aqui para ver o vídeo do Henri Burralho, né, a respeito do filme do Wagner Moura chamado Marighella. O que eu acho mais contraditório nesse sujeito é que ele fala que existe uma polarização ideológica no Brasil entre direita e esquerda, que existe um radicalismo e não sei o que, blá blá blá, e por conta disso a direita está querendo boicotar o filme do Wagner Moura. Só que existe um problema nesse discurso desse Henri Burralho. Primeiro porque o senhor Wagner Moura está simplesmente promovendo, através de uma falsificação deliberada da história, um terrorista, um assassino, uma pessoa que achava que para resolver os problemas políticos só a violência de fato era a resposta. E aí esse sujeito fala de moderação. Vamos analisar, digamos, uma outra hipótese. Digamos que alguém fizesse um filme reabilitando Hitler, dizendo que Hitler era um homem bonzinho, um homem que acreditava nos seus ideais, que na verdade quando ele matou milhões de judeus, matou milhões de ucranianos, de russos, de poloneses, enfim, matou milhões de pessoas, na verdade ele só estava seguindo o que ele acreditava, as convicções dele. E de repente nós tivéssemos um Wagner Moura nazista, que afirmaria, por exemplo, a supremacia racial dos brancos, ou a supremacia racial dos alemães arianos, ou coisa parecida. Quer dizer que um filme desse naipe não seria objeto de críticas duras e pesadas por conta de uma propaganda de desinformação? O mesmo se pode falar de Marighella. Marighella era um stalinista. Marighella era um sujeito que matava qualquer pessoa que discordasse minimamente dos seus argumentos falsos. Senhor Henrique Bugalho, Vossa Senhoria é tão contraditório no seu discurso e tão cínico, porque contradição já percebemos quando você gosta de falar contra a polarização, dando uma de moderadinho, mas puxa a brasa de um radical como o Wagner Moura. E puxa mais ainda a sardinha por um ultra radical como o Carlos Marighella, que escreveu um livro chamado Manual da Guerrilha, que é o livro de cabeceira de qualquer terrorista da atualidade. Você é mentiroso, tem que ser dito para você. Você é cínico. O seu cinismo é o mesmo daquele que fala mal de Hitler para elogiar Stalin. É o mesmo que critica a ditadura militar brasileira para falar bem de Mao Tse Tung. Eu pergunto para um sociopata, vagabundo qualquer, esquerdista, qual é a moral que você tem de criticar a ditadura militar brasileira, que matou cerca de 300 pessoas em 20 anos, a grande maioria pessoas ligadas ao terrorismo, à guerrilha, etc., e que essas pessoas queriam implantar um regime totalitário muito mais violento, quando, na verdade, esses sujeitos que diziam lutar pela democracia apoiavam regimes que mataram milhões de pessoas, deportaram outros milhões para campos de concentração e etc. Qual é a moral desse povo? Qual é a moral, por exemplo, de um comunista português, defensor de Stalin, ao falar mal de Antônio de Oliveira Salazar? Qual é a moral de um comunista espanhol que defendia e não somente praticou atos bárbaros na Guerra Civil Espanhola, seja matando padres, freiras, queimando conventos, igrejas, etc., não? Ou então torturando pessoas dissidentes e transformando inclusive mosteiros em câmaras de tortura? Qual é a moral desse sujeito de falar mal de Francisco Franco Bahamonde? Qual é a moral do comunista chileno falar de Pinochet? E assim sucessivamente. Obviamente que eu não estou endossando os regimes autoritários que são chamados de direita, mas eu estou mostrando que existe um problema sério de proporcionalidade. Você condena um regime que mata 300 pessoas para defender um regime que mata 100 milhões de pessoas. Então Vossa Senhoria tem um tumor cerebral muito sério de burrice, né? Vamos imaginar uma burrice em forma de tumor na sua cabeça. Então Vossa Senhoria é um estúpido. E isso nós podemos concluir com o senhor Henri Bugalho. Porque o jogo dele é o jogo do petista isentão.
Ah, não, nós somos moderados, nós queremos diálogo, comunicação, etc. Pera lá, não tem diálogo, comunicação com gente que defende Marighella, com gente que matou policial, com gente que dizia que devia aterrorizar a população para derrubar o governo, que gente que defendia atentado terrorista contra civil. É isso que você chama de moderação, senhor Henri Bugalho? Ou será que você é muito canalha mesmo? A falta de sinceridade das suas palavras já corrobora com a contradição de você defender um radical de esquerda como Wagner Moura, que está comprometido até o talo com um governo corrupto como o do PT. Corrupto até a medula. E aí, claro, o radical é o Bolsonaro. Qual é o atentado contra a imprensa que Bolsonaro fez até agora? Foi ter demitido um ministro porque ficava vazando informação para a Rede Globo, que quer destruir o governo do Bolsonaro? Ele está no direito dele de demitir o ministro se o ministro não inspira confiança e joga de forma suja com uma imprensa que é tendenciosa e mentirosa. E aí, claro, não, mas Bolsonaro é radical. Os liberais são radicais. É claro que existem radicais entre os liberais, radicais entre os conservadores, radicais entre os bolsonaristas, enfim. Existem pessoas sectárias, perigosas até. Mas isso não quer dizer que você seja moderadinho, não é mesmo, senhor Henri Bugalho? Você não é moderado. Você é aquele tipo de personalidade que era, por exemplo, de um Stalin. Stalin era um homem de muita fala mansa. Quem não vê o Stalin fumando o cachimbo dele, né, conversando com as pessoas, poxa, disse, pô, esse cara até é legal, né? Esse cara não é histérico, não é histriônico, nada. E ele, fumando seu cachimbo, naturalmente, com aquela voz um tanto fleumática, porque Stalin era uma pessoa fleumática, assinando sentença de morte de milhares de pessoas, deportações, etc. Quem é que vai dizer que Pol Pot, o sanguinário do Khmer Vermelho, não era uma pessoa tranquila? Parecia o Clodovil. Tinha até um trejeito muito efeminado. Cheio de delicadezas. Aí um jornalista chega, pergunta para ele: você matou milhões de homens, mulheres e crianças. O que você acha disso? Ah, eu cometi apenas uns erros. Nós tivemos alguns erros, alguns equívocos. Quer dizer, matar 2 milhões de pessoas no Camboja foi um equívoco. Foi apenas um acidente, porque o importante era a revolução. O Henri Bugalho não é fluxo-cheio. E você já percebe pelo discurso, pela contradição. Ele quer vender a ideia de que é moderadinho, defendendo gente que defende Marighella. Ou será que alguém seria moderado defendendo o stalinista? Alguém seria moderado defendendo um militante nazista? Alguém seria moderado defendendo um fascista e assim sucessivamente? Obviamente que não. Bugalho, assume quem tu és. Fica melhor. Fica mais fácil bater em você. Porque essa aura de máscara de diálogo entre esquerda e direita não existe. A própria esquerda recusa esse diálogo. Ou você vai dizer que o Mauriase do Partido Comunista Brasileiro, em plena plateia cheia de comunistas de todos os matizes, ao afirmar que os conservadores mereciam uma boa espingarda, um bom fuzil para ser mandado para a vala, você acha que não tem diálogo com um sujeito desse? Existe diálogo com Carlos Marighella, que era um sujeito comunista doente, stalinista doente? Não existe. Existe diálogo com Hitler, com Himmler, com Heydrich? Com todos esses genocidas assassinos? Não tem. Se você quiser dialogar com um leão dentro do circo, vá lá, faça isso, Bugalho. Pelo menos nós temos o prazer de saber que o leão comeu a sua cabeça. É a mesma coisa de dialogar com certos elementos radicais. Obviamente que até a gente dialoga acreditando na persuasão racional. Porém, você na prática coberta radicalismo de esquerda. Foi você que gravou um vídeo dizendo que não, o capitalismo matou mais do que o socialismo. Verdade, mas você não troca a Espanha pela Coreia do Norte. Você não troca a Espanha pela China. Você não troca a Espanha pelo Vietnã. Aliás, eu poderia ser ousado em dizer que nenhum espanhol minimamente sensato trocaria a Espanha franquista por qualquer regime totalitário. Salvo um louco lá, um espanhol louco,
comunista doente mental que está lá na Coreia do Norte. Mas isso aí é um caso meio patológico, é como o Cristiano Alves e a voz do comunismo. Defendendo Stalin, dizendo que tudo é mentira do Ocidente, tudo mentira. Todo mundo mentiu, até os comunistas que denunciaram os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista, todo mundo mentiu, conspirou, só o Cristiano Alves e o Stalin é que estavam certos. Isso, meus amigos, é isso e até a próxima.